O aborto legal, ou seja, a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, são baseados em diversos protocolos médicos, psicológicos e de assistência social. Outro componente que também é baseado é na legislação, que é o componente ético-legal. O Código Penal Brasileiro de 1940 estabelece permissivos legais para a interrupção da gravidez nos casos previstos em leis. O aborto no Brasil é crime há quase 80 anos. A tipificação do crime de aborto está prevista no Código Penal Brasileiro nos artigos 124 ao 126 da Constituição. Portanto, há exceções, é o que consta no artigo 128. O autoaborto está tipificado no artigo 124 do Código Penal Brasileiro. Ele se trata de quando a gestante, por sua livre e espontânea vontade, resolve interromper a gravidez. O autoaborto se trata de um crime próprio, tendo em vista que somente a gestante pode praticá-lo, como sujeito ativo. O aborto cometido sem o consentimento da gestante está disposto no artigo 125 do Código Penal, com pena de reclusão de 3 a 10 anos. No artigo 126 do mesmo Código, a gestante permite que outra pessoa realize o aborto. Vale ressaltar que os terceiros envolvidos responderão no artigo 126 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e a gestante no artigo 124, com pena de detenção de até 3 anos. No crime de aborto com consentimento da gestante, nós vemos o chamado concurso necessário, que é a participação de pelo menos 2 pessoas envolvidas. Contudo, a responsabilidade das pessoas envolvidas acontece de formas diferentes. É o que chamamos de teoria monista. Caso não existisse artigo próprio, o terceiro envolvido responderia no artigo 124. Então, o legislador incluiu o artigo 126 ao Código Penal brasileiro, com o intuito de punir mais severamente. Esse tipo penal possui maior penalidade, tendo em vista sua gravidade. A aplicabilidade da lei se estende em casos em que a gestante for menor de 14 anos, alienada, débil mental ou se o consentimento for através de violência, ameaça e fraude. Em 2 incisos do artigo 128, o médico não é punido pela realização do aborto, em casos em que a mulher é vítima de violência sexual ou em que a mãe corre risco de vida. Agora, vamos falar sobre o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no habeas corpus 124.306. Trata-se de um habeas corpus pleiteado em efeito da prisão preventiva estabelecida pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgado em 2016. Conforme consta nos autos, os acusados, que mantinham clínica de aborto, foram presos em flagrantes em 14 de 3 de 2013, devido à suposta prática dos crimes descritos no artigo 126, aborto, e 288, formação de quadrilha, do Código Penal, em concurso material por 4 vezes e por terem provocado abortos nas gestantes denunciadas com consentimentos destas. Perante pedidos proferidos em recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi expedida a prisão preventiva dos réus com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O ministro Luiz Roberto Barroso solicitou a vista antecipada dos autos e em seu voto compôs uma argumentação direcionada para o deferimento da ordem de ofício e retirou a prisão preventiva dos réus e demais corréus. Em seu voto no habeas corpus, o ministro Luiz Roberto Barroso expõe acerca do tema de que a integridade física da mulher é abalada porque é o corpo da mulher que sofrerá as transformações, riscos e consequências da gestação. Aquilo que pode ser uma benção quando se cuide de uma gravidez desejada, transmuda-se em um tormento quando indesejada. A integridade psíquica, por sua vez, é afetada pela assunção de uma obrigação para toda a vida, exigindo renúncia, dedicação e comprometimento profundo com outro ser. Ter um filho, por determinação do direito penal, constitui grave violação à integridade física e psíquica de uma mulher. No caso em questão, o ministro alega que não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão preventiva.
sendo eles os riscos para a ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal pelo fato dos acusados serem primários, terem bons antecedentes, possuírem trabalho e residência física e terem comparecidos aos atos de instrução. Além disso, alega que a criminalização do aborto fere vários direitos fundamentais da mulher. Dentre eles, os direitos citados durante o voto, temos o direito da autonomia da mulher e o seu direito de escolha e de tomada de decisão resguardados e o controle sobre o seu próprio corpo, direito à integridade física e psíquica, referente às transformações que o corpo da mulher sofre durante a gestação. Temos também os direitos sexuais e reprodutivos, no qual o Estado não pode obrigar a mulher a manter uma gravidez indesejada. Direito à igualdade de gênero, alegando o fato do homem não engravidar, e com isso, para se alcançar a igualdade plena, a mulher deve poder decidir a respeito da gravidez. E a discriminação social, referente a mulheres pobres sem acesso a clínicas e médicos particulares, e não podem utilizar o sistema público de saúde para realizar procedimento abortivo, tirando sua possibilidade a um procedimento seguro. Após a apresentação do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, os ministros Edson Fachin e Rosa Weber acompanharam seu entendimento, e o ministro Luiz Fux concedeu a revogação da prisão preventiva. O princípio da dignidade humana é um conceito filosófico e abstrato que determina o valor inerente da moralidade de todo ser humano. O princípio da dignidade humana está no artigo 1º, inciso 3. As mulheres, ao longo dos séculos, têm sido privadas do exercício pleno dos direitos humanos, sendo submetidas a violências e abusos. Diferentes questões ganharam destaque durante a curtíssima história dos direitos humanos. Os direitos humanos das mulheres têm ganhado avanço devido à maior participação feminina e dos melhores mecanismos e questões sociais de cada país. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, caput do artigo 5º. Uma vez que, segundo o magistério da Igreja, desde o primeiro momento da fecundação há uma pessoa humana completa, o aborto torna-se um ato moralmente inaceitável e condenável, um verdadeiro homicídio, um atentado contra a vida e, consequentemente, contra o próprio Deus, considerado um pecado gravíssimo. A religião condena a interrupção voluntária da gravidez, fundando-se numa preposição de fé, segundo o qual a vida humana tem caráter sagrado por ser um dom divino. Atentar contra a vida é atentar contra o próprio Deus. Do direito à vida derivam todos os outros direitos, dos quais aquele é condição necessária. Assim, o mandamento divino "não matarás" refere-se à sacralidade da vida, que deve ser respeitada por vontade divina, segundo um princípio abstrato, absoluto e universal, e aplicável a todos os seres humanos. O movimento contrário ao aborto são denominados pró-vida, que sai em defesa da dignidade da vida humana. É legal por lei 3 maneiras de realizar um aborto, que seriam quando há risco de vida para a mulher, quando a gravidez é decorrente de estupro e quando o feto é anencefalo. Mas as cenas que iremos mostrar a seguir são comuns. Neste caso, uma menina de 10 anos no Espírito Santo foi estuprada pelo próprio tio e acabou engravidando. No vídeo mostra manifestantes em frente ao hospital em que a menina iria interromper a gravidez, e se vê até mesmo ofensas direcionadas para o médico que iria realizar o procedimento. O aborto clandestino é uma saída para a gravidez indesejada. As mulheres arriscam sua vida, optando por fazer procedimentos absurdos ou arriscando serem presas por isso. Apesar da proibição, as maiores cidades dos países contam com clínicas que realizam o procedimento em troca de preços inacessíveis para mulheres mais pobres, de 5.000 a 10.000 reais. Quando se fala em vítimas do aborto, o cenário é muito mais grave. Para mulheres dos chamados grupos vulneráveis, aquelas dos segmentos periféricos como mulheres negras, indígenas, moradoras de regiões distantes dos grandes centros, além das adolescentes menores de 14 anos, acabam sendo as que mais morrem devido a complicações nos procedimentos clandestinos. Se todas as mulheres que fizeram um aborto estivessem presas, o Brasil teria mais de 4 milhões de presidiárias.
disse a antropóloga e coordenadora do ANIS, Débora Diniz. O aborto legal independe da concordância ou não sobre o ato em si, mas coloca em análise a importância que tem a vida de uma mulher. Pesquisas mostram a quantidade absurda de mulheres que morrem ou sofrem graves consequências a fazer um aborto ilegal. Os riscos apresentados a seguir são nesses casos de abortos clandestinos. Um dos riscos são a perfuração do útero, que é o uso inadequado de um instrumento para provocar aborto, que pode evoluir para problemas mais sérios, podendo até ser necessária uma histerectomia, que é a retirada do útero. Outro risco muito comum é a da hemorragia intensa. Quando isso acontece, a mulher pode rapidamente perder uma quantidade perigosa de sangue. Também tem o risco dos abortos incompletos, onde restos de placentas podem não ser completamente removidas do útero, o que pode gerar infecções graves e precisar procurar ajuda médica urgente. Outro risco muito comum é da infertilidade. Ocasionalmente, engravidar pode ser difícil depois de um aborto, especialmente se houve complicações, além do câncer do colo do útero e câncer de mama. Todo tipo de mulher faz aborto, mães, solteiras, casadas, ricas, pobres, religiosas ou não. Em 2015, 1.300 mulheres por dia, quase uma por minuto, arriscaram a vida para interromper uma gestação ilegalmente no Brasil. Dessas, 56% eram católicas e 20% evangélicas ou protestantes. Os dados são da Pesquisa Nacional do Aborto, PNA, da ONG ANIS, Instituto de Bioética.